Amor próprio e humildade. Amor próprio e humildade são princípios, valores, práticas de elevação espiritual, conquistas da alma, valorizadas em diferentes culturas, em diferentes disciplinas, mas quase que invariavelmente praticadas de maneira contraditória, paradoxal, doentia. A título de amor próprio, a título de valorizar-se, a título de exaltar-se, as pessoas vivem para o externo, vivem para o corpo, vivem para as aparências, ou pior que isso, buscam exaltar a si, diminuindo os outros. O que, evidentemente, não apenas nas relações bilaterais, mas no conjunto da sociedade, leva a tragédias, a um círculo de vinganças mútuas, a um aprisionamento, a uma paralisia. Também a humildade é erradamente compreendida como se fosse uma aceitação incondicional, uma paralisia da alma, uma inoperância que evidentemente nada podem ter de bom. Como compreender com mais profundidade essas virtudes? A firmeza, a autoestima e a humildade. Será que elas são incompatíveis entre si? Será que elas são mesmo essas práticas que nós temos levado a efeito a título de autoestima, a título de humildade? Paulo de Tarso nos ensina alguma coisa a respeito disso quando foi preso por soldados romanos, por um tribuno romano, chefiados por um tribuno romano, quando os judeus tentaram matá-lo por estar propagando a boa nova que eles interpretaram que lhes foi dito que seria contra Moisés. Ele estava sendo quase linchado quando vieram os romanos e o prenderam. E a sua atitude diante dos romanos é exemplar. Ele, que era cidadão romano, que podia avocar em sua defesa direitos de cidadania, que lhe dariam privilégios, condições muito especiais. Nesse primeiro momento, limitou-se a falar. E com que atitude? Vamos ver? Atos capítulo 21, versículos 39 e 40 e capítulo 22, versículos 1 e 2. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo, disse Paulo em grego, causando impacto no tribuno que o conduzia à prisão. Grego era a língua culta da época, e ele se dirigiu ao tribuno não apenas em grego, como em sua versão mais limpa e mais culta. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica,
maior silêncio guardaram. Vejam se não é uma ótima síntese, uma ótima atitude em situação de crise, preciosa para todos nós que vivemos as nossas tremendas, impactantes e definidoras crises, que reúne exatamente autoestima, coragem, protagonismo, mas também paz, humildade, aceitação. Não é? Não haja dúvida, está fora de dúvida que devemos respeito uns aos outros, e não segundo a força, a riqueza, a beleza, os trajes, os cargos, as palavras que cada pessoa use, mas simplesmente por serem, por estarem, por existirem. Claro que devemos respeito aos seres à nossa volta, inclusive minerais, vegetais, animais, encarnados e desencarnados, que nada disso possuem. Impor-nos aos outros a título de amor próprio, assim como submetermos-nos aos outros a título de humildade, tem sido a nossa desgraça. Gerações de homens perseguiram o modelo do protagonismo, da imposição, gerando uma cultura de masculinidade distorcida, de violência, de valentia, de imposição, de guerra, que faz com que a maioria da população carcerária seja do sexo masculino, que a maioria dos meninos ou dos casos de mau comportamento na escola, no trabalho, no trânsito, nas torcidas, dentro de casa, seja da parte de homens. Mas também gerou essa ignorância nossa uma concepção doentia do feminino, como se coubesse às mulheres serem passivas, serem inertes, receberem as posições violentas, agressivas dos homens, às vezes com agressões físicas, muitas vezes com agressões verbais, impondo limitações do que vestir, de como se embelezar, de o que falar, se trabalhar ou não. Esses dois modelos, ambos distorcidos, com o sofrimento de homens e mulheres, simbolizam magistralmente como temos entendido mal o amor próprio e a humildade. Porque é claro que se amor próprio for o que os homens aprenderam a fazer durante os séculos, gerando sofrimento para os outros e para si, se humildade for o que as mulheres aprenderam a desenvolver, gerando sofrimento para si, principalmente, mas também para seus filhos e indiretamente até para os seus próprios maridos, claro que essas virtudes são abomináveis. Mas será que são? Não haverá outra alternativa? Será que Paulo aqui não nos mostra um personagem incisivo, protagonista, mas também simples, pacífico e humilde? Será que Jesus não mostrou isso ao aceitar as penas sem se defender? As traições, ao anunciar as traições de seus próprios discípulos, a negação do seu próprio discípulo, a dispersão dos seus próprios discípulos,
com que dignidade, com que autoridade ele viveu a sua paixão, o seu drama, a sua execução abominável, exemplificando coragem, força, firmeza de princípios e, ao mesmo tempo, humildade, aceitação. Não é verdade? Não são princípios antagônicos e, principalmente, não são princípios que nos levem a impor violências ou a aceitar violências. Enxerguemos em Paulo de Tarso, em Jesus, exemplos enfáticos da síntese desses princípios, e lembremos de Jesus, que nos disse: sede pacíficos como as pombas, mas sagazes como as cobras. Que assim seja, que lembremos dessa orientação ao vivermos todas as crises, todas as violências, todos os absurdos que ainda estão previstos nesses tempos de transição planetária, com clareza, firmeza, paz, coragem. Um grande abraço, até a próxima.